Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, falo com vocês direto do estúdio do Tempo e Dinheiro aqui de Campinas, onde o nosso foco está, claro, na política, mas também no tempo e no dinheiro e nas ações terríveis, cruciais, difíceis de serem aceitas pelo IBAMA, lá no sul do Pará. O IBAMA está atuando contra 65 propriedades rurais, destruindo as casas, entrando na casa das pessoas, levando pânico e medo, terror no sul do Pará. Nós vamos falar isso já já, mas antes também uma ação importante da Embaixada dos Estados Unidos em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Nós temos a manchete: Estados Unidos reagem à ameaça de Moraes contra bancos brasileiros. A representação diplomática de Brasília, dos Estados Unidos, divulgou uma nota afirmando que Washington mantém o compromisso em responsabilizar violadores de direitos humanos por meio de medidas como as sanções da Lei Global Magnitsky. Explica por que essa sanção, esse alerta, esse texto de hoje, dizendo que a postura de Moraes está fundamentalmente equivocada. As suas declarações refletem, sobretudo, um padrão preocupante de abuso de poder judicial. A reação da Embaixada Americana no Brasil inclui uma cobrança indireta ao governo Lula. Aspas, os líderes eleitos do Brasil agirão de forma decisiva para se opor a esta situação? Interrogação, fecha aspas, e nós vamos acompanhar com as manchetes do Sérgio Braga a nível Brasil e também mundial essas ações do governo norte-americano em cima do Alexandre de Moraes. É um embate e nós vamos acompanhar. Bom, mas agora voltando a essa questão aí do IBAMA, a ação do IBAMA cruel que está acontecendo lá na região de Castelo dos Sonhos, na região de Novo Progresso, sul do Pará. Já teve uma ação do IBAMA recentemente lá no Alto Xingu, agora é no sul do Pará, na região de Castelo dos Sonhos, 65 fazendas alvo da ação do IBAMA, onde eles estão destruindo, arrebentando com as propriedades e levando o terror. Veja um trecho dos vídeos que o Tempo e Dinheiro recebeu. Já não é mais humano, é desumano o que eles estão fazendo com a gente. A gente não é bandido não, a gente trabalha pra gente ter as coisas da gente. Só que deu 10 dias pra me tirar tudo, né? Tirar as teias, as coisas. Agora eu quero ver pra onde que eu vou. A gente não recebeu nenhuma notificação deles. Eles chegaram simplesmente e falou que a gente não tinha direito a nada. A gente já paga o ITR dessa área de terra já faz 13 anos. Mostrei para eles, não valeu nada. A terra é do governo. Meu Deus do céu. E eles estão agindo, continuam. Há necessidade de uma ação política. Acho que a única coisa que vai deter o IBAMA agora são ações dos senadores e deputados do Mato Grosso, do Pará, para impedir a destruição de mais propriedades e mais casas. Eles entram nas casas, vocês viram que coisa absurda. Vamos falar disso e vamos falar também de tempo. Nosso destaque no tempo vem da Climatempo, tempo severo
no Rio Grande do Sul e umidade, o sentido de emergência, essa falta de umidade em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. As temperaturas continuam altas e a umidade baixa na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Atenção para chuva forte no Amazonas, em Roraima e no litoral de Alagoas e Pernambuco são os destaques do tempo hoje. E eu já vou para São Paulo para saber como é que está o tempo na capital paulista. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Elevação, deve ser a temperatura mais alta dessa semana, pelo menos desse inverno. Nesse momento, 29 graus. E segundo expectativas, as projeções com relação ao tempo, inclusive a Folha de São Paulo destaca que deve atingir 31 graus até o finalzinho da tarde, o que deve configurar como sendo o dia mais quente da semana. Mas essa temperatura deve cair a partir do próximo domingo e até mesmo a noite de sábado deve cair para 10 ou cair 10 graus aproximadamente, tendo o domingo uma queda e um friozinho aqui na capital paulista. Daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, com outras informações, falando sobre as chuvas no sul do Brasil, esse Brasil central seco, com muitas informações, inclusive a participação do Ronaldo Coutinho. João. E daqui a pouco você fala do café que está explodindo, 3,60% de alta no café arábica lá em Nova York. O café não para de subir, uma confluência de vários fatores. O Sérgio Braga vai explicar já para nós. Bom, agora então vamos dar sequência, vamos chamar a nossa bandeira, que é o momento crucial da nossa abertura aqui, porque com as cores da nossa bandeira a gente sempre passa uma mensagem de otimismo para os nossos telespectadores, dizendo que o Brasil vencerá. O Brasil vencerá com a força e apoio dos produtores rurais que sustentam o nosso país. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com essa edição importante e crucial do Tempo e Dinheiro no Ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos à edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, e direto para os destaques dos especialistas do Tempo e Dinheiro no Ar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, aí fora, chove nesse Rio Grande amado, chuva desde Bagé até aqui. Estamos chegando aqui em Porto Alegre, semana fechando com o mercadão da soja aí bem negociado, semana inteira de cavalinho encilhado. O produtor aproveitou, relação de troca boa, girou insumos e vamos fechando uma semana boa. Chicago também ajudou e o mercadão da sexta-feira, hoje sextou, né? Hoje é dia de feijão e arroz. Tudo isso daqui a pouquinho, junto com milho. Vamos falar hoje dali, direto do aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho. Até daqui a pouco, esperando vocês. Destaque vai ser a chuva aumentando aqui no sul a partir dessa sexta e depois o frio, uma friagem chegando no sul e sudeste, sul e centro-oeste. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, a aquisição agora visa principalmente começo do mês de setembro. Daqui a pouquinho a gente comenta o que acontece no mercado do boi gordo. Sexta-feira, tradicionalmente, tem um volume menor de negócios, mas vamos àquele giro. Vamos às cotações da Bolsa de Chicago, também em Nova York e a Bolsa de Londres com café. Aliás, commodities apresentando variação positiva nesse momento, não tem nenhuma do lado negativo, ou seja, soja segue com alta de 0,22% a 10 dólares 58 mais 38. Milho negociado em Chicago a 4 dólares 12,40, alta de 0,34%. Trigo 5 dólares 31,37, alta de 0,45%. Em Nova York, o café, assim como em Londres, daqui a pouquinho confirmamos as cotações do mercado do Robusta. O Arábica em Londres, o Arábica em Nova York, aliás, sobe 3,71% agora a 378,58. Café em alta. O açúcar a 16,44, alta de 0,55. Algodão, 1,04% de alta a 68,12. Petróleo, próximo da estabilidade, agora 0,11 de alta a 63 dólares e 45. Está aí o ouro a 3.420 dólares e 72 por onça Troy, alta de 1,15%. Quanto ao mercado cambial, o dólar segue nesse momento em queda, em linha com o que acontece em relação ao dólar diante de outras moedas. Expectativa de corte de juros nos Estados Unidos no radar.
De qualquer forma, está aí o dólar a R$ 5,42 mais 40, cai 0,85%. Quanto ao mercado acionário, 137.409 pontos, a Bolsa sobe nesse momento nas negociações. Vamos acompanhar mais uma vez a soja na Bolsa de Chicago. Aliás, está aí $10, 58,38, alta de 0,22%. O café, agora na Bolsa de Londres, está aí $4.845, sobe 2,03%. Quanto ao café na Bolsa de Nova York, o Arábica, 377,63. O dezembro sobe 3,46%. Quanto ao mercado do boi gordo, negociações lá na B3, vamos acompanhar, hoje em alta, ontem recuou, hoje sobe todas as posições, agosto arroba a 311,65, setembro 318,45, outubro 324,50, novembro 328,60. Alta para o boi gordo na B3, 4 praças em alta hoje, segundo a apuração da Scott Consultoria. Inclusive, a referência de São Paulo, boi comum a prazo, passou a 305,50, norte do MT 302,50, no Rio Grande do Sul, região oeste, o quilo a prazo 9,85, em Pelotas 9,90 o quilo a prazo também. Já descontado, João Batista Olive, daqui a pouquinho temos o Luiz Gustavo Sussumo, direto do CPE, comentando o mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Sim, vamos, claro, dar destaque aos preços do café, mas a movimentação da economia, todos os preços estão subindo, porque agora há pouco, lá nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, ele é o dono do dinheiro grosso, né? Ele disse que ele sinalizou com cortes de juros das taxas americanas, que continuam entre 4,25 e 4,5. Ele sinalizou para a próxima manifestação dele, que está marcada para setembro, e com isso o mercado explodiu. Aqui no Brasil o dólar teve queda, pode colocar o dólar para a gente, Gleidson, para a gente ver, enquanto que a Bolsa disparou. Agora está 5,42, quase 1% de queda no câmbio, por causa do possível, provável, já está no preço, né, do corte de juros lá dos Estados Unidos, movimentando a economia e os preços das mercadorias, conforme o Sérgio mostrou, né, exceção do petróleo, todas em alta, mas olha o salto que deu, o petróleo recuou, agora está no vermelho, o ouro ainda 1% de alta, soja também em alta, mas o café é o destaque, porque não tem café, simples assim. Agora temos a nossa enquete hoje está no alvo, e nós estamos perguntando para você, o PT está no poder, o PT, o Partido dos Trabalhadores, de esquerda, está no poder há 13 anos. A esquerda, como de forma geral, está no poder há 20 anos. Nesse período, na sua opinião, na opinião do senhor e da senhora, o Brasil, o país, melhorou ou piorou? O PT está no poder há 13 anos, a esquerda há 20 anos. Nesse período, o país melhorou ou piorou? Primeira alternativa da nossa enquete de hoje. 1, melhorou muito. 2, não melhorou. 3, piorou. 4, piorou bastante. 4 alternativas, portanto. 1, melhorou muito. 2, não melhorou. 3, piorou. 4, piorou bastante. Esta é a nossa enquete que está no YouTube. Sempre lembrando, pedindo aos nossos amigos que estão nas demais plataformas, estamos transmitindo para 7 plataformas, venham para o YouTube para participar dessa enquete importante, orientadora aqui para nós, aqui do Tempo e Dinheiro. Por favor, essa enquete vai ficar até o final do programa, você já tem tempo, já pode votar agora lá no YouTube, a enquete já está no ar. Muito que bem. Outro alerta que a gente sempre faz aqui nesse momento é para você entrar no Clube do Tempo e Dinheiro. Criamos uma comunidade de informação focada no agro. São 15 grupos focadas em ações do agro. Né? Economia do agro. Temos um grupo de política, sim, mas temos um grupo de soja, temos um grupo de arroz, temos um grupo de sustentabilidade, de clima, de café, enfim, o grupo da sua especialidade. Ou então o senhor fica com os 15 grupos, de uma vez só, assinando e apoiando o Clube do Tempo e Dinheiro. Além disso, temos um site, que é o site, o Tempo e Dinheiro Oficial, com informações de preços, principalmente de pecuária, de todas as praças, de todas as eras. No clube você também acessa com a mesma assinatura o nosso site. Então são 15 grupos e mais o site.
para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Além disso, lhe damos 7 dias grátis para você experimentar. Como é que você faz? Mande uma mensagem de texto nesse WhatsApp aí que está na sua tela, que é o 199 9813 2915. Repetindo, 199 9813 2915. Você manda uma mensagem, a dona Léa da Luz te coloca dentro do nosso sistema, você se transforma em assinante, em apoiador do Clube do Tempo e Dinheiro. Em troca, nós lhe damos o principal serviço de informação do agro e você nos apoia aqui, o Tempo e Dinheiro, para lhe falar cada vez mais alto e mais longe, exatamente para quem precisa, ok? Vamos em frente, vamos agora às notícias, as principais notícias do agro, é o Giro Rural com base nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Frango CPEA, segunda quinzena, volta a pressionar cotações. Após 2 semanas em alta, os preços da carne de frango voltaram a cair no mercado brasileiro. Ovos CPEA, menor demanda, enfraquece valores. Levantamento do CPEA mostra que o típico recuo da demanda na segunda quinzena interrompeu um movimento de alta. Mesmo com tarifas de 50%, exportação de mangas para os Estados Unidos segue sem cancelamentos. Citro CPEA, demanda aquecida eleva preços. E os preços da laranja de mesa subiram nessa semana, segundo o CPEA. Lavouras de trigo do Rio Grande do Sul têm desenvolvimento adequado, diz a Emater. E na sequência, as principais manchetes da economia e da política no mundo e no Brasil. De novo com você, Sérgio Braga. O Poder 360, Estados Unidos retornam frota próxima à Venezuela por causa do furacão Erin. O grupo naval que operava no Caribe volta à base na Virgínia como medida preventiva e deve retomar missão no domingo. Na Folha de São Paulo, Colômbia, pior ataque de facções armadas da década, deixa 18 mortos e dezenas de feridos na Colômbia. A violência se intensifica há 1 ano das eleições presidenciais no país. No jornal O Globo, território do crime. Brasil é com folga o país da América Latina com maior percentual da população, 26%, ou 50,6 milhões de pessoas vivendo sob as regras impostas por grupos criminosos. É o que revela um estudo Governança Criminal na América Latina, Prevalência e Correlatos. No G1, Senado aprova ex-funcionário público Antônio Matias Nogueira Moreira, demitido do Banco do Brasil, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A denúncia foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O novo diretor da ANAC foi acusado de atos irregulares enquanto era gerente-geral da agência de Bento Sé, no interior da Bahia. Da revista Oeste, Estados Unidos reagem à ameaça de Moraes contra bancos brasileiros. A embaixada em Brasília defende sanções da Lei Magnitsky contra o ministro e cobra posicionamento do governo Lula. Do Estadão, Moraes tem cartão Mastercard bloqueado e Banco do Brasil oferece elo para transações nacionais. Procurados, Banco do Brasil e ministro disseram que não vão se manifestar. A legislação brasileira determina sigilo bancário. Em evento sobre governança, o presidente do banco, Tarciana Medeiros, diz que a instituição obedece à legislação brasileira e regulamentações globais, segundo o Estadão. Da revista Oeste, na Colômbia, Lula completa 31 dias fora do Brasil em 2025. Desde o início do mandato, o presidente já esteve ausente do Brasil 119 dias. Poder 360. Mendonça pede vista e suspende acordo de devolução do INSS. O julgamento virtual discutiu o ressarcimento imediato de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. No julgamento, Toffoli determinou que os valores destinados ao ressarcimento não sejam contabilizados para fins do limite fiscal do governo. Enquanto Lula tenta ampliar
essa política esquerdista que entristece, enfraquece, empobrece e causa terror para as pessoas, ele está na Colômbia. Olha a manchete lá da Colômbia hoje. Folha de São Paulo, piores ataques da década. Deixam 18 mortos e mais de 100 feridos na Colômbia. É o rescaldo do esquerdismo implantado na Colômbia, que luta, claro, contra os traficantes de drogas, dos cartéis de drogas da Colômbia. Esse é o problema que nós estamos acentuando na nossa enquete, que a gente está perguntando. Daqui a pouco a gente faz a primeira prévia sobre o que vocês acham que está acontecendo com o país nesses 20 anos de dominância do esquerdismo no nosso Brasil. É disso que se trata. E outro assunto, né, que está nesse cabo de guerra aí, nessa troca de forças entre o Alexandre de Moraes e a Embaixada dos Estados Unidos. Ele está sem cartão para poder trabalhar e conduzir a sua vida. Até o Banco do Brasil está, nós mostramos agora, punindo, né, obrigado a punir o Alexandre por causa da Lei Magnitsky. Ele está só com apenas uma alternativa de cartão de crédito, mostramos agora, o Elo, né? Então, ele não tem mais condições de fazer operações financeiras, porque a Lei Magnitsky o está punindo e a gente sabe que vai atingir mais pessoas ao seu derredor. Comenta-se que a esposa dele, que é uma advogada, será atingida também. Então, é esse cabo de força, cabo de guerra que nós estamos vendo sobre a Lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. Agora, o que está chamando a atenção mesmo é a CPMI do INSS. Acreditem, um tsunami de requerimentos, diz o Globo, superando a CPMI do 8 de janeiro e da CPMI do Covid. Em um dia, 646 requerimentos de pessoas estão sendo convocadas pela oposição que está dominando a CPMI do INSS, isso tudo num dia só, enquanto que, só como comparação, a CPMI do 8 de janeiro e da Covid levaram quase um mês para atingir esse número de convocados. A oposição vai fazer um sangramento do governo Lula. Fatos irão aparecer e vão ligar o governo Lula com essa roubança do INSS. É disso que se trata, é disso que se prevê com o acompanhamento da CPMI do INSS. Lembro a todos que a TV Senado está transmitindo a CPMI. Então fiquem atentos, porque vocês vão ter essas informações lá na TV Senado. Porque se depender das demais mídias de esquerda, poucas informações chegarão até vocês. Vamos tentar aqui no Tempo e Dinheiro retratar o que vai acontecer na CPMI. Mas o nosso destaque mesmo é essa manchete de Veja, que diz que a polarização, esse debate constante entre esquerda e direita, mostram que as pesquisas estão trazendo sinais de cansaço do brasileiro com a política. Isso é a posição de Veja. Mas onde a gente quer chegar mesmo é na posição de Jair Bolsonaro, que também, segundo a Veja, ofensivas contra Bolsonaro fortalece nos Estados Unidos e lá fora, e por que também não dizer aqui no Brasil, a ideia de perseguição ao Jair Bolsonaro. Duas colocações queremos fazer, né? Qual é o motivo dessa perseguição? Qual é a prova dessa denúncia constante contra Bolsonaro? Qual é o crime que ele cometeu? Cadê a prova? Não é? Não há prova nenhuma, a gente sabe disso, e, portanto, toda essa pressão de farsa em cima do julgamento de Jair Bolsonaro. O pessoal está cansado, porque sabe que tudo não passa de uma farsa. Segunda posição que nós queremos colocar aqui no Tempo e Dinheiro, que o Lula, o governo do PT, a esquerda, enfim, tenta desesperadamente impedir que Bolsonaro dispute o próximo pleito do ano que vem. Para a oposição, para o PL, para os bolsonaristas, para os patriotas, Bolsonaro é sem dúvida o nome imbatível para a eleição do ano que vem. Os petistas vão espernear, não concordam, mas nós temos informações cada vez mais categóricas da força de Bolsonaro. É o principal e o melhor candidato para a oposição derrotar o PT. E o Tarcísio? O Tarcísio vem bem, se caso o Bolsonaro não conseguir, claro que vai ser o Tarcísio
o indicado da oposição à presidência. Mas, por enquanto, o Tarcísio diz e prefere continuar governando o Estado de São Paulo porque ele está sempre sendo muito bem avaliado. Hoje nós temos a informação que a Genial Quest fez uma pesquisa, está no Estadão, onde ele tem 43% contra 21% do Alckmin e 8% da deputada Érica, do PT. Portanto, o Tarcísio tem praticamente o dobro, mais que o dobro, do candidato do vice-presidente Alckmin, que foi governador de São Paulo. E a gestão de Tarcísio é bem avaliada por 60% dos paulistas contra menos de 30%, 29%. Portanto, esses 29% são sempre os votos da esquerda. Então, assim, essa pesquisa passa a ser olhada não somente como uma aprovação administrativa, mas a preferência política da população. Estamos divididos? Sim, mas com ênfase e com força cada vez maior para os partidos de oposição, Bolsonaro e Tarcísio, principalmente. Por isso, aqui no nosso Tempo e Dinheiro, a gente vai dar uma parcial na sequência de como é que está a nossa enquete de hoje. Mas antes, quero sempre lembrar que nós estamos na oposição defendendo principalmente o agro brasileiro. Querem ver uma demonstração? O que está acontecendo lá no sul do Pará com essa ação cruel do IBAMA, invadindo e destruindo casas de 65 propriedades lá no assentamento do sul do Pará. Por isso, mais uma vez, nós estamos defendendo a produção, o agro brasileiro, com essa frase constante: tempo e dinheiro em defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Agora uma prévia rápida da nossa enquete, onde nós estamos perguntando para você, com esses 20 anos de governo da esquerda em nosso país, o Brasil melhorou ou piorou? Essa é a pergunta. Nesse instante nós já temos 274 votos, onde o melhorou muito tem 7%, não melhorou 9%, piorou 15% e piorou bastante 69%. Depois nós vamos fazer uma somatória para dar uma definição para vocês mais à frente. Mas agora eu continuo solicitando, pedindo a sua participação conosco através da nossa enquete. Está no YouTube, entrem no YouTube e votem. Nós teremos até ao longo desse programa o resultado final dessa nossa pergunta. Ok? Tempo e dinheiro. Agora vamos às notícias do tempo com Sérgio Braga. O tempo hoje no ar. Começamos pelo destaque das chuvas no Rio Grande do Sul. Grupo 0 Hora destaca a chuva em todo o estado, principalmente nas regiões oeste e também nas Missões, nesta sexta. Olha só um vídeo que chegou, inclusive, lá de São Miguel das Missões, com chuva e granizo. Mostra pra gente, Gleidson. Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande News fala sobre o calor, mostra o calor que deve atingir 38 graus e antecede a chegada de uma frente fria no fim de semana. Instabilidade chega no sábado e muda totalmente o tempo em Mato Grosso do Sul. E do jornal O Tempo, destacando que o INMET emite alerta amarelo de baixa umidade com risco de incêndios em Belo Horizonte e região. Brasil Central como um todo tem esse alerta também. Bom, ao mapa do INMET mostrando as condições das chuvas em todo o Brasil, concentradas no Rio Grande do Sul, na região norte do Brasil, e algumas chuvas ainda fracas, pontuais, na região do litoral sul da Bahia também, em algumas chuvas fracas no estado do Rio de Janeiro, litoral, e também no Espírito Santo, Brasil Central, com condições de clima seco nesse momento. Vamos ao satélite mostrar em tempo real o que acontece com o clima. Aí estão o tempo, aí em tempo real está aí mostrando que essa umidade permanece principalmente no Rio Grande do Sul, faixa leste ou litoral do estado de Santa Catarina, também se estendendo ao Mato Grosso do Sul e levando uma parte dessa umidade também para o sul da Bahia. Norte do Brasil continua com típicas chuvas desse período, Brasil Central também bem seco nesse momento. Vamos agora à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá, Gleidson.
A previsão do tempo vai desse sábado, dia 23, à próxima sexta-feira, dia 29, com muita chuva registrada sobre o sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, parte também da região oeste de Santa Catarina. A partir do dia 24, domingo, a chuva se concentra sobre o estado do Paraná, também o estado de Santa Catarina, com muita chuva, dando uma trégua no Rio Grande do Sul a partir da próxima segunda-feira. Parte de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira também com muita chuva no sul do estado, assim como na região norte, faixa leste do Nordeste. Na próxima terça-feira, a chuva que segue concentrada sobre o estado de Santa Catarina, parte do Paraná, litoral do estado de São Paulo, também Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte da região norte, tradicionalmente nesse período. A partir do próximo dia 27, quarta, e 28, quinta-feira que vem, Brasil Central e boa parte das regiões segue com tempo firme, baixa umidade do ar, muito calor na região central do Brasil. E a partir da próxima sexta-feira, as chuvas seguem concentradas apenas em alguns pontos isolados do estado de Minas Gerais, Bahia e também região norte do Brasil, como algumas precipitações na região sul do estado do Mato Grosso do Sul. Brasil Central, a partir da próxima sexta-feira, com tempo firme e seco. Olha aqui, hoje nós vamos mudar a entrada do Ronaldo Coutinho para depois do Brandalize. Nós temos que fazer uma rápida alteração no roteiro, então depois do Brandalize nós vamos ter as previsões do Ronaldo Coutinho e nós vamos destacar também as chuvas que vão atingir segunda e terça-feira o estado do Paraná. Não vai subir para nós aqui em São Paulo, o tempo vai ficar seco, mas o Paraná será muito beneficiado segunda e terça-feira. Daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho nos dará essa informação. Agora eu vou para um rápido intervalo e na sequência a Vlamir Brandalize com os preços da soja, do milho, do trigo, do arroz e do feijão. É um instante só, a gente volta já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Estamos refletindo os preços que sofreram alteração para cima
porque o Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, acenou com a possibilidade de corte de juros na próxima sessão, que vai ser em setembro, e o mercado já reagiu hoje e os preços da soja, inclusive, melhoraram, mas a grande puxada continua sendo no café. O Sérgio Braga vai trazer essas informações. Mas como estamos falando de soja e milho agora, deixa eu mostrar o preço da soja para chamar o Vlamir Brandalize. Olha a soja aí com 6 pontos de alta, 10,62, mas certamente o Vlamir já vai antecipar que ainda não temos a China comprando. 10,62 por causa da movimentação financeira. Vamos ver os 4 principais vencimentos da soja lá em Chicago: setembro 10,38, em alta de 4,25, novembro 10,60,5, janeiro 10,79 dólares por bushel, alta de 5,25, e o março alta de 5 cents a 10,92 lá em Chicago. Mostramos o preço em tempo real. Agora vamos para B3, soja aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, base Porto de Paranaguá, também em alta. A setembro a 22,90, novembro 23,36, janeiro 23,70, subindo a soja nesta sexta-feira. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize falando direto do aeroporto de Porto Alegre, depois de ter passado por Bagé, Pelotas, está conosco nesse momento conectado com o mundo da soja que está em alta. Dom Vlamir, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. João Batista, notícias boas para a economia americana e isso está ajudando a soja. A gente viu essa alta aí. Agora, o importante para a gente é não só retratar o momento e as perspectivas. O que você tem para nos dizer? Olha, João, consolidando acima de 10, acima de 10, 20. É internet ruim, hein? Aí o aeroporto de Porto Alegre está assim, é? Dá uma movimentada aí, Vlamir. Isso. Pronto. Agora parece que melhorou. Então nos explique. A posição julho 26 já bateu os 11 dólares, está acima, né, João? Então está numa situação positiva, levando em consideração hoje a questão é que safra americana talvez não chegue a 116 milhões e 800, alguns já falam em 115. Essa questão dos juros, então, isso está pressionando nessa sexta-feira. Pois é, 10,62, alta de 0,60 nesse instante. Você conta com mais subidas à frente semana que vem, Vlamir? Olha, João, dependendo do que vier de notícia da China, é possível que sim. É possível que sim. Só que nós temos que alertar o produtor, João, que tudo que sobe em Chicago acaba entregando no prêmio, né? Dá para olhar os prêmios hoje, eles recuam. O que está subindo em Chicago, o prêmio está entregando. Então, as cotações em reais não mudaram muito, não. Depois assim a gente vai tentar encontrar um espaçozinho para você melhorar a sua internet. É fundamental essa sua análise. Mas você conta com a entrada da China já na segunda-feira? Não, né? É apenas uma expectativa não. só. Não. O que pode vir é notícias e boatos. Fatos mesmo ainda não. Vai demorar. Mas como o preço sempre sobe no boato e depois cai no fato, você acha que o pessoal vai continuar comprando Chicago, Vlamir? Eu acho que vai ficar mais calma semana que vem. Ela foi muito positiva, né? Subiu bastante e a semana que vem ela possivelmente possa até realizar alguma liquidação e busca de lucros. Ela ainda não tem fundamento para seguir com um crescimento constante. Tá. Como é que estão os negócios hoje no Brasil? A Brandalize está acompanhando. Já temos, inclusive, os preços de hoje nos portos, lá dentro do clube. Temos preços mais à frente das bolsas, os números mais avançados. Os negócios como estão? Pelo que eu entendi, Vlamir, os prêmios no Brasil começam a recuar? Eles recuaram 5, 10 pontos, depende do mês. Mas os negócios seguem, né, João? Nós vamos fechando uma semana com 122 milhões e meio de toneladas negociadas. A semana é muito boa de negócio, João. É isso que está acontecendo. As cotações de balcão estão no melhor momento do ano, continua o cavalinho encilhado. O mercado de Porto também está nos melhores momentos do ano e por isso está negociando.
Você recomendaria que as pessoas devem continuar, os produtores rurais continuarem a vender soja, a antecipar as suas vendas, pegando os prêmios nos portos? Continuo acreditando que essa é a melhor situação, porque depois que a China se acertar com os Estados Unidos, eles vão comprar lá, né, João? E diminui a pressão de demanda aqui, isso já se espera. Tá. Então a gente vai novamente exortar, avisar, estimular os produtores a entrarem no nosso clube, que é uma comunidade com 15 grupos, mas tem um grupo específico da soja, onde dentro do grupo de soja você já tem os prêmios de agora a pouco lá nos portos, enviados exclusivamente pela Brandalize aqui para nós lá no clube. Inclusive os prêmios mais à frente, né? Os longs. Então veja os prêmios lá no clube, o telefone está na tela, 19998132915. Com esse telefone você entra no clube, tem 7 dias grátis para você se posicionar e, antes de vender ou antes de comprar, utilizar essas informações preciosas. Não deixe o dinheiro passar pelo meio dos seus dedos, não perca o cavalinho. Certo, Vlamir? Exatamente, João. Não dá para perder tempo. Tem que ir acompanhando e garantir os insumos também, né? Muito bem. Vamos ver os preços do milho. Né? Você que está pronto para embarcar aí, mas deixa eu pegar você pelo laço. Deixa eu ver os preços do milho em Chicago. Já entraram 2 vencimentos no vermelho, tá certo? Tem delay aí. Mas o setembro do milho americano 3,87,5, o dezembro 4,11, março 4,29 e o maio 4,39,5. O que nos importa é ver os preços do milho aqui no Brasil, na B3, base Campinas, no vermelho, até de certa forma, vermelho forte, setembro 61,01, recuo de 0,48, novembro 69,03, janeiro 71,42, março 73,40, recuo de 0,64%. Muda alguma coisa no cenário que você tem de expectativa? Queda agora e subida mais à frente? Hoje é sexta-feira, né? A B3 está fazendo liquidação de sexta para fazer lucros, né? O mercado do milho interno está na estabilidade, vamos dizer assim, as posições. O mercado de Chicago trabalhou positivo de manhã, já está liquidando à tarde, fazendo lucros agora depois da 1 hora. O milho segue de lado, né, João? Ele segue sem fôlego para um lado nem para o outro, tanto aqui na B3 como lá em Chicago. Mas os longos vão continuar melhores que os curtos. Muito bem, os longos vão ficar melhores. Então, Gleidson, o preço da B3 de volta, porque nós temos um segundo telefone para recomendar que você tenha as suas informações para fazer posições de travas de preço na bolsa, travas em papel, ou seja, garantir contra a queda ou participar da alta. Olha o março do milho o março na B3 a 73,40. É nessa posição que o produtor tem que se preocupar com o milho, Vlamir? Posição futura, né? Para garantir que o mercado não recue, né? Daí tem que comprar o contrato para garantir que, pelo menos naquele nível, consiga fechar a posição, né? Não abaixo. Tá, nós insistimos que nós temos um telefone gratuito para você perguntar quanto custa o prêmio, porque a operação, claro, tem o preço, tem um custo, o prêmio cobrado pelas corretoras que trabalham na Bolsa, mas a sua informação, a sua pergunta é de graça. Ligue para 19971108610, é o telefone do Fernando Sofiati, que é um credenciado pela CVM para dar essas informações para vocês. É um parceiro do Tempo e Dinheiro, então 19971108610, para você se posicionar. Vai fazer negócio com milho, vai fazer negócio com soja, com boi, se posicione antes, né, com o preço dessa operação lá com o Fernando Sofiati. Repetindo, o telefone de graça, 19971108610. Vlamir, sexta-feira, depois na segunda-feira a gente vai falar de toda essa festa que você teve em Bagé, mais um sucesso da sua presença aí no sul do país, mas hoje, sexta-feira, a gente precisa saber das notícias do arroz, mercado do arroz com Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, com relação ao arroz, ontem nós conversando com o pessoal ali da região de Bagé, né, uma importante região produtora, vai fechando uma semana fraca. Alguns negócios saíram, produtores reclamando que os compradores pagaram até R$2 abaixo nessa semana que a semana passada, mas o volume de negócio muito pequeno. O setor arrozeiro ainda está esperando a volta do varejo para as reposições de agosto cheio, para tentar uma pequena evolução das cotações. Aparentemente o arroz está no fundo do poço, mas ele ainda está com dificuldade de reação, João. É típico de uma super safra, né? Nós tivemos a maior safra da história de arroz esse ano e
e ainda está pesando sobre o mercado. As exportações ainda não decolaram para dar fôlego efetivo, ou seja, uma semana fraca para o arroz. De resumo, é uma semana fraca do arroz. Tá melhor a quando o arroz? Provavelmente, da metade de setembro em diante, o produtor vai sentir uma cotação começando a melhorar. Mais umas 4 semanas. Ok. Agora sim, vamos para o companheiro do arroz, mercado do feijão, Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, com relação ao feijão, está na colheita da terceira safra, né? E sempre quando fala em colheita de feijão, é um mercado acomodado. Algumas praças teve até uma leve alta na semana, mas foram pontuais. A maior parte das regiões está mantendo cotação estável, a leve queda, principalmente a leve queda no feijão comercial, e o feijão nobre está mais procurado. Esse com leve pressão positiva dos vendedores e alguns conseguindo as cotações. Mas também vai fechando uma semana sem grandes mudanças. Feijão calmo, João. Feijão e arroz estão baratos no varejo, R$4 o quilo, e aí o consumidor está levando para casa, né? Feijão e arroz estão baratos. Travou. Ok, Vlamir Brandalize, bom retorno para a sua casa, para a sua Curitiba. Vamos em frente, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira falamos mais e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. E chove aqui no Rio Grande, chuva em Porto Alegre. Está chovendo bastante. Já vamos mostrar o Ronaldo Coutinho fazendo as suas previsões com essa chuvarada que vão subir para o Paraná segunda e terça-feira. Não vão chegar para nós aqui, infelizmente, em São Paulo. Há uma previsão de chegar aqui no Sudeste, aqui no meu Mato Dentro, 6 milímetros. Mas tá bom, se abater a poeira, né, se apagar a poeira, tá ótimo. Muito bem, preços do trigo. Vamos ver os preços do trigo em leve alta, o trigo em Chicago, o setembro a 5,07, dezembro a 5,30, março 5,47,5 e maio 5,58,75. Agora eu vou à Serra Catarinense, onde está o Ronaldo Coutinho. Nós mudamos a ordem aqui do nosso roteiro, mas agora ele vai nos informar da previsão do tempo, com perspectiva também para os próximos 15 dias. Olhada do Ronaldo Coutinho para o Brasil todinho em termos de informação. Ronaldo Coutinho, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, na parte da chuva. Nós temos a chuva aumentando aqui no sul do Brasil. Hoje já está tendo chuva e trovada aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, onde estamos aí com bastante instabilidade nessa área. Ela vai se organizar como frente fria e vai avançar durante o fim de semana do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e depois Paraná. Você vê que chove bem no sudoeste do Paraná e oeste, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraguai, sul e oeste do Paraná e alguma coisinha no litoral de São Paulo. No resto do Brasil vai seguindo o ritmo normal, que é um tempo seco bastante acentuado nessa área central do país. Alguma chuva aqui no litoral do Nordeste, desde de Salvador, litoral da Bahia até Natal, e alguma chuva também aqui no norte do país. Então, de 22 a 26. Já de 22 a 5 de setembro, a chuva aumenta aqui no norte, pegando Acre, Amazonas, Roraima, a parte oeste do Pará, começa a avançar em Rondônia, noroeste do Mato Grosso, começa a vir um pouco a chuva. Aqui também aparece alguma chuvinha aqui. No domingo, apesar de ele não colocar chuva no Mato Grosso, é possível que nessa faixa aqui no domingo, alguma chuvinha, o garoa, o chuvisco apareça por causa da friagem que vai estar chegando. Na área central do país, tempo seco, aumenta a chuva aqui entre o litoral do Nordeste, principalmente da Bahia até Pernambuco, avança aqui em cima da Chapada, próxima à Chapada Diamantina, e aqui no Pará também melhora a chuva. Começa a aparecer chuva aqui, no centro-sul de Minas, pegando o sul de Minas, a região do Café Paulista, Café Mineiro, aqui no Cerrado Mineiro também. Isso aqui provavelmente deve ser ali no finalzinho de agosto, início de setembro. E aqui no sul a chuva ganha corpo, pegando aqui também o Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então até o dia 5 de setembro chove bem aqui no sul, pode até atrapalhar plantio, colheita, mexer no solo, coisas do tipo. Alguma ocorrência de granizo e vento não dá para descartar no decorrer de hoje e amanhã aqui na passagem da frente fria, principalmente o Rio Grande. Na anomalia de chuva de hoje até o dia 5 de setembro, grande parte aqui dessa faixa do país fica de normal abaixo da média. 5, 10, 15 milímetros abaixo. E aqui no litoral do Nordeste acima e bem acima aqui entre o Rio Grande, Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Se a gente for pegar o começo de setembro, grande parte do país fica normal até um pouquinho acima. Então,
À medida que avança para setembro, a chuva vai melhorar em toda essa região aqui do país. E na temperatura nós teremos uma friagem nesse período aqui, ó, de 24 a 31. Última semana de agosto, vamos ter frio de novo aqui no sul. E esfria bem aqui, ó, vai dar uma queda brusca na temperatura. Pessoal da pecuária, pessoal da saúde geral da população, tem que ficar bem atento em relação à temperatura, porque hoje e sábado faz muito calor em toda essa faixa aqui do Brasil. Mas, a partir de sábado à noite, domingo, o ar frio começa a entrar aqui no Mato Grosso do Sul e desaba a temperatura. Domingo vai ser frio, esfria também aqui em Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra e chega até aqui na área de Rondônia também, nessa parte aqui, o Acre, e na Bolívia. Então a temperatura vai cair bastante, locais que vão estar com 35, 38, 39, até 40, pode cair para 15, 18 de máxima, 20 de máxima, então vai ser uma queda bem acentuada da temperatura, e vai fazer frio aqui, de manhã cedo, no domingo já faz frio, e na segunda e terça, mínimas de 10 a 15 graus aqui na parte sul do Mato Grosso, alguns pontos abaixo disso, e aqui no Mato Grosso do Sul também pode até ter alguma geada aqui na terça-feira, provavelmente na fronteira com o Paraguai. Tu vê que a queda é forte. No sul do Brasil também vai esfriar bastante. O domingo vai ser frio o dia todo no sul. Sábado já esfria bem no Rio Grande do Sul, domingo Santa Catarina, nos 3 estados, só aqui no norte do Paraná que demora mais para esfriar em São Paulo. Aqui o frio vai chegar mais no final da próxima semana. Nós vamos ter uma queda bem acentuada da temperatura agora a partir desse sábado, primeiro começando na campanha, ao longo do sábado vai caindo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e sudoeste do Paraná. E no domingo fica frio em Porto Alegre, Curitiba, Floripa e a maioria das cidades aqui do sul e já esfriando também bastante no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Por isso que eu digo, apesar de o modelo não colocar chuva, alguma garoa, algum chuvisco até pode ter na região ali de Cuiabá, Rondonópolis, Tiquira, Diamantino, talvez até Sinop, Tangará da Serra, Cáceres, alguma coisinha vai ter, mas o pessoal vai sentir a mudança na temperatura que vai dar uma boa esfriada nessa região. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, tempo e dinheiro também, um bom fim de semana a todos. Informações importantes, alterações no tempo esse final de semana. Para frente em setembro, como a gente está sempre antecipando, teremos geadas também em setembro. Também já antecipamos que nós vamos ter um semestre com a presença do Laninha, mas na virada do ano o Laninha se dissolve, se dissipa, mas a presença do Laninha vai cortar as chuvas para o Paraná. Preste atenção, é uma suposição, é um indício, sim, mas você sabe que Laninha tem chuvas no norte, corta no sul e vai cortar mais no Paraná. Por isso é muito importante a gente olhar o que o Ronaldo Coutinho está dizendo e a previsão do IMET para esse final de semana. Entra essa frente fria no Rio Grande do Sul, vem frio, mas vem chuva, já está chovendo granizo. Já choveu granizo lá no sul, lá nas Missões, mas preste atenção nesses 2 mapas que nós vamos mostrar para vocês, segunda e terça-feira, para o Paraná. Primeiramente, o resumo das chuvas no Paraná. Nós temos chuvas, essa daí é a da segunda-feira, 25, né? Segunda-feira, né, Gleito? 25, segunda-feira. Olha como é que está a presença da subida da massa passando por Santa Catarina e entrando no Paraná. Olha a sequência, dia 26. Pode trocar, Gleidson. Olha, chuvas praticamente em todo o estado do Paraná, menos no norte do Paraná, hein? Lá o pessoal lá de Nova Esperança, preste atenção aí, o norte pioneiro. Vai ter menos chuvas, mas mesmo a concentração de chuvas está para Santa Catarina, litoral do Paraná e de Santa Catarina. Agora, São Paulo, né, não tem chuva. Você tem dia 27 aí, Cleidson? 27, ó, ela vai para o mar, vai para o Atlântico à frente e a gente fica com mais tempo mais seco. Minas Gerais, inclusive, é só a zona da mata de Minas que vai ter essa umidade também no litoral da Bahia, etc., e muita chuva no norte do país. São os destaques. O mapa do Paraná, nós temos aí de quantidade de chuvas previstas, previsão de 50 milímetros entre domingo e segunda-feira no Paraná, Cascavel 67 milímetros, Francisco Beltrão 43, Guarapuava 38, mas diminui mais para o norte. O Paranavaí tem 6 milímetros somente, o Moarama, Londrina praticamente não vai receber chuvas na segunda-feira. Depois dá uma subida e ela pode atingir a grande e importante cidade
de Londrina. Naviraí, lá no Mato Grosso do Sul, previsão de 24 milímetros. Paraguai vai ser muito beneficiado. Bom, eu tenho aqui as informações complementares dos nossos jornalistas, nossos repórteres de campo, né, que são os nossos amigos produtores, que estão conosco como membros do YouTube, lá do Tempo e Dinheiro. O Renato Calzeta está confirmando que Santo Ângelo recebeu chuvas. Vem mais chuvas, está com 26 graus e vento forte lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, diz o Renato Calzeta. Ontem ele acentua que teve queda de granizo ali na região das Missões, nós mostramos. O Neymar Fensky, do oeste de Santa Catarina, muito vento agora, 27 graus. Amanhã vem chuva no extremo oeste catarinense, nos informa o Neymar Fensky. O que mais? O Miguel Zonzin Neto, de Buritizeiro, Minas Gerais, muito sol e quente, por enquanto seco também, né? Vai continuar, né, Miguel? Infelizmente, só mais à frente teremos as chuvas dentro do calendário. Lá no Pinhão, no Paraná, o Farofa Moreira diz que está o sol alto, ventania de agosto aqui hoje, diz o Farofa Moreira, lá em Pinhão, centro do Paraná. Bom, Piracanjuba, de Goiás, a Vânia de Fátima Barnabé Machado diz que Piracanjuba está com tempo firme e seco em Goiás, diz a Vânia. Muito obrigado. O Rafael Taufer, Passo Fundo, 29 graus agora. Amanhã chove e o frio vai derrubar a temperatura. 7 graus previsto para Passo Fundo. E a Fabiana Silveira, minha amiga lá de Piratini, região de Bagé, 19 graus agora, chovendo forte. Até agora 50 milímetros. Vamos em frente, pois o Brasil vencerá, diz a Fabiana Silveira, lá de Piratini. Muito bem, vou voltar para Sérgio Braga para saber dos preços dos hortifrutis desta sexta-feira. Sérgio Braga, é com você. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CP, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite. Dessa vez, pago ao produtor lá no estado de Goiás, a R$ 2,52 mais 74, leite captado no mês de junho, pago agora. Ovo branco em Basto, São Paulo, a caixa de 30 dúzias, a R$ 154,73. FOB, batata padrão Ágata de primeira, e na Chapada Diamantina, o saco de 25 quilos a R$ 51. Cebola amarela híbrida, aos beneficiador em Irecê, região, o quilo a 60 centavos. O melão amarelo tipo 11, 12 no mercado da Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe, a caixa de 13 quilos a R$ 42. Lembrando, mais uma vez, a apuração é do CPE e apoio da LS Tractor. João. Bom, agora o nosso destaque é a ação do IBAMA, Sérgio Braga, no sul do Pará, naquela região acima de Novo Progresso, na região de Castelo dos Sonhos, onde soldados do IBAMA, armados com metralhadora, muitas viaturas invadindo as fazendas sem aviso, né, e destruindo as propriedades de uma maneira cruel, levando o terror para o sul do Pará por causa da questão climática, a mando do Ministério do Meio Ambiente, e nós estamos, nesse instante, registrando vídeos da ação da polícia do IBAMA, que invade as casas. O Brasil aqui não tem lei, não tem proteção nenhuma de privacidade. Veja o desastre que está acontecendo no sul do Pará nesse instante. Mostre, Gleidson. E a polícia entra nas casas das pessoas, conforme vocês viram, e destrói tudo, dão alguns dias para desmanchar as casas, porque eles estão também botando fogo nas propriedades, nos currais, nas propriedades das pessoas. Veja o depoimento que está na internet de uma família atingida
policiais do IBAMA. Meu nome é Patrícia, sou moradora daqui, estava construindo a minha casinha para mim morar. Não cortaram a minha casa porque eu entrei com a minha filha no código de 6 meses, mas cortaram o meu curral que eu tinha feito. A gente não recebeu nenhuma notificação deles, eles chegaram simplesmente e falou que a gente não tinha direito a nada, que era área de reserva de assentamento. Deixaram só a casinha que nós íamos morar, tinha um projeto de morar aqui, a gente tivesse com gado. Então não deixaram nada, deram um prazinho para nós muito curto, pedi para não cortar o curral, para a gente pelo menos tirar o gado. Eles falaram que não tinha jeito, porque era o primeiro lugar que eles iam cortar, porque eles falaram assim que aqui é tudo ilegal, que não tem direito a nada. Por favor, porque tá difícil, o que eles estão fazendo já não é mais humano, é desumano o que eles estão fazendo com a gente. A gente não é bandido não, a gente trabalha pra gente ter as coisas da gente. Só que deu 10 dias pra me tirar tudo, né? Tirar as teias, as coisas. Agora eu quero ver pra onde que eu vou. Plantando as coisas, tem mandioca, tem banana, as coisas, tudo, porque eles que tinham que ter plantamento, as coisas, nós plantamos, mas não adiantou nada pra eles não voga nada. A gente já paga o ITR dessa área de terra, já faz 13 anos, mostrei para eles, não valeu nada. A terra é do governo. Terra é do governo. O que importa para as pessoas, para o governo? Pessoas que arrumam um jeito de sobreviver, de trabalhar, ter suas casas, suas propriedades, produzir alimentos, né? Ou ver essa destruição que nós estamos registrando nesse instante. E o IBAMA continua, né? Lá nessa região de Castelo dos Sonhos, temos informações que serão 65 fazendas, famílias, que serão desalojadas, destruídas. O terror está implantado nesta região. Já aconteceu uma ação do IBAMA tempos atrás, lá no Alto Xingu. Nós estamos vendo agora no sul do Pará, na região de Novo Progresso, e conosco está a vereadora de Novo Progresso, Adriana Manfroy, que nos fala direto lá de Novo Progresso. Adriana, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João, né? Sou ex-vereadora, né? Agora eu dei uma afastada um pouquinho da política, mas estou aqui falando em nome do sudoeste do estado do Pará, para que o Brasil tome conhecimento, né, das atrocidades que estão sendo cometidas pelo órgão IBAMA aqui nesta região. Eles estão invadindo as residências, as propriedades rurais, destruindo tudo, cortando currais, né, a fim de expulsar essas 65 famílias que estão na vicinal Brasília, nas mediações ali do distrito de Cachoeira da Serra, nas proximidades aqui do município de Novo Progresso. Né? O que acontece? Eles alegam que estão sobrepondo aí a área de reserva do assentamento, sendo que essa área de reserva ela foi criada após a criação desse assentamento, em cima aí de algumas áreas que até já estavam aí com produtividade. Tem pessoas que estão há 20 anos nessa região, né? E para fazer graça para gringo aí, agora estão expulsando as pessoas para poder aí mostrar o serviço e não querem saber, né, o que vai acontecer, para onde as famílias vão, não tem para onde essas famílias se abrigarem. Né? Criaram uma modalidade equivocada também de assentamento na época. Né? Criaram um PDS, que é de extrativismo, ao invés de criar um PA que não necessita da reserva coletiva. Tá. O fato é que são produtores rurais, tentando sobreviver, pequenas famílias, né? Pessoas pobres, né, Adriana? Exatamente, são pessoas, pequenos produtores, pessoas que estão ali para plantar o cultivo, né, que estão produzindo, criando seu gadinho, né, alguns estão até com plantio de grãos, né, de pequenas lavouras ali, e a situação está um caos, né, todo mundo assustado aqui na região, todo mundo em pânico, né, pensando o que será de nós se não houver aí uma interdição desses atos do IBAMA. A gente precisa aí que o Brasil se atente a tudo que está acontecendo, precisamos que os nossos políticos, o governo federal, aí pare imediatamente com essa ação. Né? Não podemos permitir que continue. Precisa ser embargada esta ação imediatamente. Tá. Daqui a pouco nós vamos falar com o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, uma pessoa muito ligada à produção, né? Um patriota, né? E nós vamos ouvir então o deputado José Medeiros, quem sabe ele possa vir ajudar vocês aí. O fato é que a ação do IBAMA continua, veio sem avisar, foi de surpresa e o terror continua hoje, nesse instante, enquanto eu falo com você. Exatamente. Ontem eles chegaram sem documento nenhum,
né, falando que tiveram uma reunião e daí foi feita uma recomendação, mas não apresentaram nem o documento judicial para as famílias. Hoje eles retornaram, destruíram o primeiro curral ontem, hoje foram para a segunda propriedade e estão dando sequência nesses 65 pontos que receberam ordem aí para praticar o terrorismo aqui na região sudoeste do Pará, aqui no assentamento, nas proximidades do assentamento Brasília, aí, na vicinal Brasília. Tá, eu falo com a Adriana Manfroy, lá de Novo Progresso, e pergunto a ela, Adriana, existe alguma possibilidade disso ser interrompido? Olha, Mojuí, município de Mojuí, o prefeito lá, ele fez um documento chamado Interdito Proibitório das Ações do IBAMA. E o IBAMA paralisou aí as ações que estavam desenvolvendo nesse sentido, né? De repressão, né, fazendo essas atrocidades também. Eles pararam. Não... Então, eu acredito que talvez, havendo um consenso aí, entrando com algum documento, né, jurídico aí que possa estar barrando as próprias ações aí do Ministério do Meio Ambiente, né, porque, segundo os moradores falaram, né, o Ministério Público Federal que determinou, mas determinou através do quê? De pedidos políticos, provavelmente, né? São ordens, né, que chegam até lá e, na época que esses assentamentos foram criados, em 2006, foi juntamente com as reservas que criaram tudo de forma irregular aqui pela Marina e criaram problemas aí que, ao invés de resolver, acham mais fácil expulsar as pessoas do que ajustar a vida de cada um, porque entre eles não tem conflito, está tudo em paz. O que precisa é resolver a vida de cada um aqui, que são poceiros há muitos anos aí, pagando ITR há mais de 15, 20 anos. Pois é, a gente está colocando esse depoimento que a gente recebeu ontem, hoje deve estar tendo continuidade. Eu pergunto, Adriana, essas pessoas hoje, para onde elas vão? Como é que elas vão sobreviver? Quem vai resolver a subsistência e a garantia dessas crianças? Elas vão para a rua, vão ficar como mendigos, porque eles não têm para onde ir nesse momento. Eles estão, a casa, né, a moradia que constituíram, estão nesses locais que estão sendo destruídos. Né? Eles cortaram currais, né, para o gado fugir, escapar, não quiseram saber. Né? Eles estão destruindo tudo que vem pela frente. Né? Então, a gente não pode viver num país onde precisamos lutar contra o sistema político brasileiro. Nós não pode ser dessa forma. O sistema político brasileiro, ele precisa defender quem produz nesse país, precisa zelar pela vida das famílias, né? Motivar a produção, o desenvolvimento, não expulsar as pessoas, tornarem indigentes para depois viver do assistencialismo aqui na região. A região não vai sobreviver a tanta repressão que estamos sentindo por parte dos órgãos federais. Muito bom. Adriana Manfroy, muito obrigado pela sua participação. Continuaremos ligados, sempre com espaço para vocês, aí porque é o nosso foco aqui, a defesa do produtor rural. Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Nos traga informação, nos posicione e vamos em frente. Obrigada, João. Pedimos socorro para o Brasil. Oh, meu Deus. Tá bom. Bom, as informações nós vamos atualizando momento a momento lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, por isso que a gente insiste com os senhores. Né? Tem as informações cruciais para você negociar, para você não perder dinheiro, mas também para você se posicionar sobre o que está acontecendo no Brasil, que a grande mídia de esquerda não mostra. Por isso, entre no nosso clube e nos apoie para que a gente possa falar cada vez mais alto e mais longe. O telefone para você entrar no clube é o que está na tela, 199-9813-2915. Estamos recebendo e estamos postando mais informações sobre essa crueldade que está acontecendo no sul do Pará. Meu Deus do céu. Olha, por isso é que nós vamos fazer uma nova prévia aí da nossa enquete. Nós estamos perguntando para você, 20 anos de enganação, 20 anos só de narrativas, e a realidade é essa que nós estamos vivenciando, por exemplo, lá no sul do Pará. Estamos perguntando na nossa enquete, o PT está no poder, a esquerda está no poder há 20 anos. Nesse tempo, o país, o Brasil, melhorou ou piorou, na sua opinião? É o que nós estamos perguntando. Demos 4 alternativas, né? 9% das pessoas que estão respondendo para nós acha que melhorou muito. Ok.
não melhorou para 10%, piorou para 15% e 67% piorou bastante. Portanto, para praticamente 91% da população que está respondendo aqui em termos de enquete para nós, entre os nossos telespectadores, o Brasil voltou para trás, principalmente nessa questão da justiça social, por incrível que possa parecer. Participe da nossa enquete, 587 pessoas já manifestaram a sua opinião. Até o final do programa, contamos com a sua votação. Você, de novo, que está em outras plataformas, transmitimos o Tempo e Dinheiro em 7 plataformas, venham para o YouTube para colaborar conosco e nos orientar na nossa edição. Muito bem, daqui a pouco o deputado José Medeiros, direto de Brasília, sobre todas essas condições que nós estamos relatando para vocês e outras observações, mas agora, hoje, como sexta-feira, é o espaço do Marcas e Máquinas no ar. Notícias do Marcas e Máquinas, é o espaço das máquinas, nesse instante, com a Elaine Valdez. Olá, vamos aos destaques da semana. E as grandes feiras internacionais já estão chegando. Então, prepare-se para acompanhar com exclusividade nas redes do Marcas e Máquinas a cobertura da Farm Progress Show 2025, uma das 3 maiores feiras de máquinas agrícolas do mundo, realizada nos Estados Unidos. Dentre as novidades, esse ano está a nova área para demonstrações de drones, a Drone Zone. Além disso, através de uma parceria com a John Deere, será fornecido cobertura Wi-Fi em uma área equivalente a 36 campos de futebol. Confira entre os dias 25 de agosto a 2 de setembro todos os detalhes do roteiro preparado pela Millennium Agroviagens na turnê Estados Unidos Tour 2025. Então você já sabe, acompanhe nas redes do Marcas e Máquinas e da Millennium Agroviagens a cobertura completa dessa turnê internacional. E também acompanhe os lançamentos da John Deere, Spraytec e GTS. E por falar em GTS, a equipe já está na terra do Tio Sam nos preparativos finais da Farm Progress Show, com stand grandioso que vai chamar a atenção do público durante a feira. E para contar como estão os preparativos, eu converso agora com Luiz Fernando Lau, representante comercial Exportação América do Norte da marca. Olá pessoal, eu me chamo Luiz Fernando Lau, sou representante de vendas e exportação para a GTS do Brasil aqui no mercado norte-americano. E a GTS já está aqui presente com os preparativos para a Farm Progress Show 2025 em Decatur, Illinois, onde estamos trazendo nossa linha de plataformas de cereal em alumínio e também a grande novidade, a plataforma Alux. Ela é toda feita em alumínio com o sistema dobrável para facilitar o transporte no campo. E a cobertura das grandes feiras continua. Aqui no Brasil, no início de setembro, você tem encontro marcado com a Semeato diretamente da Expo Inter, feira que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul. Com a apresentação da jornalista Sarah Kischoff, acompanhe o portfólio que a Semeato irá levar para esta edição, com destaque para as plantadeiras Sol 43, SSM 41 e TDMG. Uma grande oportunidade para celebrar junto com a marca os 60 anos de inovação completados este ano. E já anota na agenda, a live exclusiva com a Semeato será transmitida no dia 2 de setembro, às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, no canal do YouTube do Marcas e Máquinas. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Elaine Valdez com sua simpatia. Então, sempre lembrando, o conteúdo inédito do Marcas e Máquinas já está no seu canal do YouTube, Marcas e Máquinas, conteúdo inédito, conduzido pela Elaine Valdez. Acompanhem, entrem lá. Muito bem, vamos voltar agora a falar do problema que a gente constatou e relatou agora há pouco para vocês, que é essa crueldade, dessa violência, desse terror implantado pelo IBAMA lá no sul do Pará. Vamos a Rondonópolis, vamos a Mato Grosso, onde está o meu amigo deputado José Medeiros, do PL. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo. Uma satisfação poder conversar contigo aqui, falarmos sobre a situação, o cenário político do Mato Grosso e do Brasil. Tá. Antes de mais nada, nós vamos falar da CPMI também, do INSS, essa perseguição ao Bolsonaro, o que está acontecendo lá no Congresso. Mas, assim, há uma possibilidade de levar alguma mensagem de esperança para os produtores do sul do Pará que estão sofrendo essa ação do IBAMA, deputado? Olha, infelizmente nós temos um governo
que toda vez que ele passa pelo Brasil, e já é aí a quarta vez, né? Ele sempre traz quinta, né? 2 mandatos de Lula, quase 2 de Dilma e mais esse do Lula. Ele sempre traz a Marina Silva para aterrorizar os brasileiros, principalmente os agricultores. Ela já mostrou que ela sente pelo agronegócio, ele chama de agronegócio, e eles barbarizam com brasileiros que foram instados pelo governo brasileiro de outras épocas a irem para o norte do país para poder colonizar, para poder desenvolver o país. E hoje esses brasileiros são retirados, anoitece na legalidade, amanhece na ilegalidade, porque vão marcando reservas e mais reservas. E a parte de mineral eles não regulamentam, deixam as pessoas tudo na ilegalidade. E criaram um sistema através de portaria que eles vão tocando fogo em tudo, casa, maquinário. Um verdadeiro terror, ao invés de buscar entender que nós precisamos do meio ambiente, mas precisamos que as pessoas também se alimentem e precisamos cuidar também do ser humano. Na verdade, esse pessoal aí não tem compromisso nenhum com o país, eles têm compromisso com a causa deles, que virou praticamente uma seita, e o Brasil fica refém dessa gente. Você não pode construir uma ferrovia, você não pode construir rodovias, as pessoas não podem fazer nada porque eles têm uma verdadeira religião. Do jeito que eles fazem, eles não protegem o meio ambiente, eles prejudicam todo mundo. Esse destaque que você deu, que eu fui testemunha na minha vida profissional, exatamente dessa entrada dos assentados levados pelo Lula, pelo PT, para dentro da floresta. É bom que a gente deixe isso muito claro. E agora ele quer tirar o pessoal lá de dentro, né, deputado? É uma completa incoerência, eles vivem de fazer isso. Os próprios assentamentos que essa gente fez, eles colocaram pessoas aí 20, 30 anos nos assentamentos, aí as pessoas progrediram, os filhos estudaram e tal, aí como eles não dão documento, eles vão retirando essas pessoas, vão tomando as terras. Por quê? Porque as terras valorizaram. Esse povo gosta mesmo de dinheiro. Na verdade, o ministro Celso de Mello, quando disse que era a maior organização criminosa que ele já tinha visto, realmente é. Nós estamos aí governados por uma facção política que o próprio STF já concluiu que é uma organização criminosa. Mas o cenário que nós temos é esse. Esperamos que em 2026 nós tenhamos um marco temporal da política e possamos tirar esses elementos que atrasam tanto o país. Tá. Vamos falar da polarização política, vamos falar o que está acontecendo no Congresso, mas vamos dar destaque primeiro para a CPMI do INSS, onde, né, a oposição tomou as rédeas dessa CPMI. Quais serão as consequências? O que a gente pode esperar da CPMI que está rodando em cima dessa roubança do INSS, deputado? A oposição quer chegar aos ladrões e à recuperação do dinheiro. Eu não entendo porque o governo quer tanto esconder a investigação, fez de tudo para a CPI não ser aberta e agora faz de tudo para tentar fazer com que não haja investigação nenhuma, se eles vivem dizendo que o problema é do governo Jair Bolsonaro. Então, o que a gente sente é que a gente precisa ir a fundo nesse assunto. Do jeito que o governo está fazendo, não está correto. Até agora eles conseguiram prender muita gente, perseguir muita gente por ter pichado a estátua do STF com batom, condenam a 14, 17 anos de cadeia, mas não tem ninguém sobre esse roubo de 6 bilhões preso nesse momento. E se deixar do jeito que o governo quer, parece que não vai ter mesmo, porque eles resolveram, diz que simplesmente, vamos ressarcir e acabou. Ressarcir com qual dinheiro? Com o dinheiro dos próprios aposentados, porque eles estão tirando dinheiro do Tesouro. Então tem coisa muito estranha, nós precisamos investigar e agora a nossa preocupação é manter essa composição que foi eleita para a mesa, porque o que a gente sente é que o governo está tentando virar a mesa, ganhar no tapetão e mudar. Mas semana que vem o embate vai ser bastante duro e a gente espera que a gente possa ter a responsabilidade dos presidentes das duas casas e também dos líderes partidários para não trocarem os membros que já estão indicados para a comissão.
Claro que isso vai depender muito também da pressão, da força da opinião pública, que vai acompanhar com muito interesse a CPMI do INSS. Porém, eu temo, deputado, e essa é a pergunta, que a gente não consiga vê-la. Quer dizer, há uma programação da TV Senado de transmitir a CPMI, porque se a gente depender das demais emissoras, a gente não vai ter o mesmo escândalo que eles provocaram nas anteriores. Qual é a garantia que nós temos de acesso às informações, deputado? Não vai ter, porque de todo jeito, por mais que eles tentem não colocar ao vivo no primeiro momento na própria TV Senado, por mais que tentem fazer isso, mas ela é transmitida ao vivo pelo YouTube, então dá para quem quiser até retransmitir fazer isso. Eles não vão ter como esconder os trabalhos da CPI. É lógico que eles vão tentar blindar via a emissora oficial, aspas, do governo, que é a Rede Globo, Globo News. Nesses canais aí a gente não pode esperar muito, mas sempre tem a internet que nos salva disso. Tá, deputado, agora é importante focarmos na pressão, na perseguição que nós temos contra o presidente Jair Bolsonaro. Você é um aliado de primeira hora do Jair. Como é que você vê essa sucessão de pressões e tentativas? E tem até notícias, deputado, de que a cela do Jair Bolsonaro já está preparada. Como é que você vê? Quais são as últimas informações? É muita vontade, é muito desespero, porque o que acontece? Esse pessoal, eles já chegaram o tempo inteiro, desde o primeiro dia de governo, eles só falam em Bolsonaro. Como também havia um sistema montado que retirou Lula da cadeia e pôs ele como presidente da República, esse sistema tem medo que, esse consórcio tem medo que o presidente Jair Bolsonaro volte. E por isso tornaram ele inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores, reunião que o ministro Fachin também fez. E aí eles criam narrativa de golpe, faz o diabo, mas o tempo está ficando ruim para eles, porque eles acabaram ferindo interesses norte-americanos, e os Estados Unidos está tratando essa gente aí já considerando como inimiga do Estado norte-americano, e há uma grande chance de que pessoas venham ser punidas por essa lei Magnitsky, por ajudar a contribuir, né, para crimes contra os direitos humanos e tudo mais. E a gente sente que nessa linha eles vão acabar não aguentando e recuando dessa doidice que eles tentam fazer aí com o presidente Jair Bolsonaro e com esses 2 mil brasileiros que já eram para estar todos soltos. Tá. Então, assim, a ênfase continua sendo na anistia e na tentativa de impedir a prisão de Bolsonaro. Qual é a garantia? Você acha que realmente eles vão conseguir? E quais seriam as consequências disso, deputado José Medeiros? Olha, eu tenho a impressão que eles não mediram ainda o perigo que estão correndo, porque é uma instância, eu creio que o ministro Alexandre, nesse momento, se sente mais ou menos como as pessoas que estão sendo julgadas no processo dele. Essas pessoas não têm a quem recorrer. E, na verdade, o ministro Alexandre agora não tem a quem recorrer. Ele pode, em frente às câmeras, arrotar grosso, fazer lá tudo, mas o fato é que ele sabe que ele está fazendo e fez, tá aí as provas, os áudios vazados do Eduardo Tagliaferri, que era o assessor dele, o diretor do TSE, que mostra os absurdos que eles fizeram, tipo assim, escolhia a pessoa e mandava sair a caça de alguma prova para poder incriminá-la. Só por isso já devia ter sido encerrada essa investigação contra todo mundo. Mas ele, nesse momento, já está no radar dos Estados Unidos, já está em curso, já está penalizado, e o que se espera é que mais brasileiros, e eu cito, por exemplo, os colegas dele da turma, não contribuam para a perpetuação dos crimes que o ministro venha cometendo, para que não sejam também penalizados. Tá bem. Deputado José Medeiros, muito obrigado pelo seu espaço, por nos atender aqui no Tempo e Dinheiro, ao vivo, direto de Rondonópolis. Continuamos aguardando as suas participações aqui conosco e volte sempre, deputado. Muito obrigado, e só deixando aqui um recado a todos os brasileiros. Nosso marco temporal mais importante é 2026. Vamos para cima e eleger um Senado que faça realmente o trabalho que precisa. Obrigado. Muito bem, deputado José Medeiros, ex-senador, candidato ao Senado pelo Mato Grosso, com nosso apoio, inclusive, uma pessoa séria e firme.
Zé Medeiros, PL, Mato Grosso conosco, e agora nós vamos dar continuidade aos preços, mas antes, Gleidson, mais uma prévia da nossa enquete, pedindo para você dar a sua opinião sobre como é que você vê o Brasil nesses 20 anos sobre governo do PT. Faz essa pergunta que nós fizemos, demos 4 alternativas. Alternativa 1, nesse período, o Brasil melhorou muito ou não melhorou? Piorou ou piorou bastante? Nesse instante, até o momento, 615 votos, votem aí. Melhorou muito para 8%, 9% não melhorou, 15% piorou e piorou bastante, 68% são as opções que nós colocamos nessa enquete, que nós vamos levar até o final do programa. Você tem aí mais 7 minutos para votar, 670 pessoas votaram, depois nós vamos dar o encerramento lá para o YouTube, porque eles fazem a coligação dos preços, né? a síntese dos preços, dos números, desculpe, da nossa enquete. Preços agora sim, estou focado nos preços do café. É o que se chama de tempestade perfeita que está acontecendo no café, pouco café, estoques baixos, problemas climáticos, seca e China comprando, países árabes comprando, precisa de café, não tem café e os preços estão subindo. O Sérgio Braga está acompanhando, então vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mais um dia de alta e expressiva na Bolsa de Londres, Nova York também, negociações em alta para o café. Vamos começar pela Bolsa de Londres, o fechamento de hoje a 4.843 dólares por tonelada, alta de 1,99%. Desde o início da semana, as negociações vêm apresentando alta em Londres. Portanto, 4.843 dólares subiu mais uma vez o café em Londres. Em Nova York, negociações seguem nesse momento com café para o vencimento de dezembro a 378,88, alta de 3,77%, assim como as demais posições também. A gente vai observar na tela: setembro 390,95, dezembro 379,85, março 370 e o maio 360,75 dólar por libra peso, alta superior a 4%. Na B3, sacas em dólares, dezembro 466 dólares mais 5, alta de 4,38%, e o março 465 dólares e 75, alta de 5,02%. Bruno Labes conosco, comenta o mercado do café. Boa tarde, Bruno. Sextou, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 22 de agosto e o mercado segue subindo muito forte e agora mira novas resistências. 380 para o Arábica e de 4.900 para o Conilon. Pessoal, estamos chegando próximo ao topo histórico, percebeu? Ainda dentro do contrato setembro, ok? Que deve mudar em breve. Assim como quando o mercado atingiu o fundo de preço nas bolsas, e naquele momento nós dissemos que estávamos muito próximo de uma reversão. Por quê? Porque o mercado estava muito sobrevendido naquele momento. Neste momento é o inverso, pessoal. O mercado subiu tão rápido e forte que neste momento ele está muito sobrecomprado. Mas o que isto significa, Bruno? Nestes momentos, pessoal, de movimentos muito agudos, uma reversão ou realização mais pesada fica cada dia mais próxima de ocorrer. Ou seja, o mercado deverá, nos próximos dias, corrigir muito em breve tais altas, certo? Mas não é uma reversão de tendência. Presta atenção, não é uma reversão de tendência, faz parte. Sendo assim, sem pânico, caso essa correção venha de forma mais expressiva. Pessoal, o mercado é muito firme e deverá continuar assim até a próxima safra. Altas e baixas fazem parte. Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira. Obrigado, Bruno. Sempre lembrando que o Bruno defende muito a proteção dos mercados físicos na Bolsa, fazendo proteção contra a baixa. Será que não é o momento? Ontem
e já está no ar. O Sérgio Braga conversou com o representante da produção, meu amigo Arnaldo Botrel, lá de Varginha, falando para dentro da porteira. Mas e o mercado? Como é que está esse andamento do mercado? Ele vai infinitamente para cima? Que momento ele pode reverter? Daqui a pouco, no Clube do Tempo e Dinheiro, o Sérgio Braga vai entrevistar o Marco Antônio Jacó, aqui de Pinhal, especialista em mercado de futuros. Ele faz travas, está surpreso com essa alta firme e forte. E o Sérgio Braga vai falar com o Marco Antônio Jacó, e essa entrevista nós vamos subir também aqui no nosso sistema do Tempo e Dinheiro, em todas as nossas plataformas. Mas preste atenção, entre no clube para você ter essas informações em tempo real do mercado de café. Temos um grupo destinado só para a cafeicultura lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Quer entrar? Está aí o telefone, manda uma mensagem para a Dona Leia da Luz, que é o 19998132915, e você tem 7 dias grátis para acompanhar as nossas informações. Vai entrar, vai ver a importância dessa comunidade de informações do Clube do Tempo e Dinheiro e vai ficar conosco, é claro. Também lá no clube temos as notícias da pecuária, e para a gente vai agora direto para as notícias da pecuária para atualizar os preços do boi gordo. Sérgio Braga, notícias da pecuária no ar. Entre 32 praças pesquisadas pela Scott hoje tiveram alta, inclusive da referência de São Paulo. Na sequência a gente vai observar essas cotações, mas antes vamos a B3 observar o que acontece com o mercado, que tem alta para todos os vencimentos futuros. Agosto segue a 311,65, o setembro a 318,65, outubro a 324,50, novembro bate os R$329. Alta, portanto, para o boi gordo lá na B3. Referência de São Paulo, mercado físico, vamos lá. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 305,50. Boi comum já descontado a prazo. MT ao norte, 302,50. No Rio Grande do Sul, a região oeste, 9,85 quilo a prazo. Em Pelotas, 9,90 também no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Bahia ao sul, R$276. Bahia oeste da Bahia, 285,50. Espírito Santo, 276 no aprazo. Rio de Janeiro, a média, R$300,50 também no aprazo. Direto para o CPE, direto com Luiz Gustavo Sussumo, sobre o mercado do boi gordo. Boa tarde, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, como a gente vinha falando, né, o mercado pecuário estava bem negociado, né, tanto produtores quanto compradores, né, bem firmes nas suas posições. Então a gente via uma certa retração da oferta dos pecuaristas, esperando preços maiores, tentando negociar, mas também muitos frigoríficos firmes nas suas posições de compra. Mas esse cenário a gente já observa ele tanto ontem quanto hoje com uma leve tendência de alta, né? Então, a gente observa que a posição retraída, né, a oferta mais reduzida de animais para abate, ela pressionou os preços no sentido de conseguir gerar uma ligeira alta nas regiões acompanhadas, né? Esse cenário a gente observa, como a gente vinha falando, né, no mercado de São Paulo, a maioria dos negócios aí na casa dos R$310, R$315 por arroba, mas a gente já observa esse intervalo chegando aos R$320 na arroba, né, no mercado paulista. Nas regiões também, essa tendência de ligeira alta com alguns compradores, e o que define isso é o abastecimento, né, dos principais compradores em cada região. Então, compradores que já têm suas escalas definidas para as próximas 2 semanas, né, estão trabalhando aí com 14 dias de escalas nas suas compras, eles já estão numa posição mais firme de compra, né, não tem tanta pressão, não tem tanto apetite no mercado do balcão, quanto frigoríficos que têm aí trabalhado nos seus 5, 6, 7 dias, né, de escala, que a gente ainda observa que é realidade em muitos lugares. Então, né, quando tem essa pressão um pouco maior para cumprir as escalas, aumenta esse apetite de compra e já tem uma ligeira tendência de alta aí, mesmo a gente falando de uma segunda quinzena de mês, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todos. Desejamos ótimos negócios.
CPEA nos informa, nós temos as informações em tempo real praticamente do CPEA lá no nosso clube, acompanhe os preços da pecuária lá no clube, insistimos nisso. Temos uma manchete importante da participação do ministro André Mendonça nesta manhã. Já vamos também para o encerramento da nossa enquete. Quem votou, nós temos a última oportunidade, enquanto a gente está falando aqui com o ministro sobre a manifestação do ministro André Mendonça, mas estamos encerrando a nossa enquete agora. Perguntamos para você como é que está o país depois de 20 anos de governo do PT. 700 pessoas votaram até o momento, para 8% dessas pessoas melhorou muito o país, para 9% não melhorou, para 15% piorou e para 68% piorou bastante. Então, essa é a enquete que nós estamos encerrando. Acho que tem mais alguns segundos para votar, Gleidson? Tem mais. Estamos começando a fechar a enquete. Se você tiver tempo ainda, vote, porque a sua opinião é muito importante. Como foi muito importante também a posição do ministro André Mendonça nesta manhã, ministro do STF, André Mendonça, que se posicionou contra o ativismo judicial. Ele falou que o judiciário precisa de autocontenção para não passar a impressão de Estado judicial de direito. Diz a frase da Investing, destacada no pronunciamento do André Mendonça: bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Sérgio Braga, essa é uma situação, claro, ele é voto vencido, não é a maioria, mas marca a presença contra o ativismo judicial que nós estamos vivenciando nesse momento, como exemplo, o que está acontecendo no sul do Pará, né, Sérgio? Exatamente, durante 20 minutos ele falou nesse encontro do LIDE lá no Rio de Janeiro, inclusive que tinha a presença do próprio ministro Alexandre de Moraes, e após os 20 minutos ele foi aplaudido em pé por todos os presentes, João Batista. E infelizmente, né, essa questão da justiça, né, ser interpretada, a Constituição a qualquer ou de qualquer jeito, né, infelizmente tem causado esses problemas sérios que o Brasil tem acompanhado, principalmente na política, na condução do futuro desse nosso Brasil, João. Bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. André Mendonça, fique registrado pela história essa frase importante nesse momento importante. E com essa frase nós vamos agora para o YouTube encerrar a nossa enquete. E ela ficou da seguinte forma, segundo o YouTube: 706 pessoas votaram, considerando que o PT está no poder, a esquerda está no poder há 20 anos, para 67% dos votantes aqui, dos nossos telespectadores, o Brasil piorou bastante, infelizmente. Piorou para 14%, não melhorou para 8%, mas melhorou muito para 8% das pessoas que nos assistem aqui com uma assistência maciça de produtores rurais, mas para 8% o Brasil melhorou muito, mas não é o retrato que nós estamos levando nas manchetes e todos os fatos que nós estamos retratando aqui no Tempo e Dinheiro. Com essa informação, nós encerramos a edição desta sexta-feira. Continue conosco, continue acompanhando os fatos lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Voltaremos segunda-feira para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência. Voltamos na segunda-feira, portanto. Muito obrigado. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.